Boa noite, amigos. Como vocês podem ver, tá frio lá fora, mas hoje é dia do torcedor colorado esquentar os tamborins e ganhar o jogo do Luverdense. O Internacional precisa de uma vitória para se consolidar na tabela de classificação entre os 4, 5 melhores. Hoje o Internacional está numa posição delicadíssima de 7º colocado. Obviamente que a gente vai acompanhar com maior riqueza de detalhes esse jogo do Internacional, mas tem jogos interessantíssimos na Série B. Por exemplo, daqui a pouquinho, em Caxias do Sul, tem Juventude e CRB. Claro que sempre, para a torcida colorada, o empate seria o melhor negócio, mas para efeitos imediatos, o bom seria que ganhasse o Juventude, o Inter pode ultrapassar o CRB ainda hoje. Jogam também Figueirense e Oeste, Paraná e Brasil de Pelotas, Paysandu e Náutico, todos os jogos das 7h15. 8h30 da noite, ABC e América Mineiro, outro jogo que interessa diretamente ao Internacional, que vai entrar em campo sabendo da possível combinação de resultados. O ABC, se ganhar do América, ajuda o Internacional. E o ABC precisa se ajudar também, porque está lá embaixo com apenas 12 pontos, é o vice-lanterna. Então é a grande chance do time do Nordeste contra o time mineiro. 8h30 ainda, Goiás e Londrina, que estão em posições intermediárias na competição. Guarani e Ceará. Bom para o Internacional seria para efeito imediato, não para futuro. Para efeito futuro, sempre um bom empate. Guarani ganhar do Ceará, que está à frente do Colorado. Santa Cruz e Vila Nova, outro jogo interessante. O Vila Nova tem 23 pontos e o Santa Cruz, por enquanto, tem 19. Então, seria bom que ganhasse o Santa Cruz, desde que o Inter corresponda à expectativa. Se o Inter não corresponder à expectativa, de nada adianta ficar fazendo cálculos, né? Aí vira cálculo renal. 9h30, aí sim, os dois últimos jogos da rodada. Boa Esporte e Criciúma. O Boa faz uma campanha razoável, né? Tem 17 pontos. O Criciúma já esteve melhor na competição, também está lutando, tem 20 pontos. Esteve melhor, que eu digo, parecia que ia embalar em definitivo, também está capenga, igual está o Internacional. E o Inter joga contra o Luverdense. Eu tenho sempre a curiosidade em saber se é O ou A, né? O Chapecoense ou a Chapecoense? A Chapecoense. O Sapucaense ou a Sapucaense? O Sapucaense. E é o Luverdense, viu, companheiros? O Inter, que pode anunciar reforços depois do jogo. Grafite, Camilo são os mais especulados. O zagueiro Emerson também viria do Botafogo num pacote. E vindo Camilo, vindo Emerson e indo o Brenner, que inclusive hoje está relacionado. O Inter tem o segundo pior aproveitamento dentro de casa na Série B. O que se dizia era o contrário, que inclusive com o D'Alessandro voltando, que o Inter só em casa já iria sobrar. Não é o que está acontecendo. Então o Inter tem que começar a reverter isso hoje, daqui a pouquinho, 9h30. Danilo Fernandes, Cláudio Vinck, Danilo Silva ou Léo Ortiz, Victor Cuesta e Wendel, Rodrigo Dourado, Edenilson, Felipe Gutierrez, D'Alessandro, Potker e Nico Lopes, o time do Internacional. Desfalque o Klaus, né? Além dos que já estão desfalcando o elenco há mais tempo, o lateral direito alemão, que não consegue nunca se recuperar, o Valdemir, que é um jovem, o Val, e o Kehler, goleiro, que se lesionou ainda no gauchão. No Grêmio, Maicon, recuperado de tendinite, vai para Salvador, está indo para Salvador. Luan, fora da partida contra o Vitória, o jogador será poupado pelo excesso de jogos. Bolanhos com dores no público, está sempre com dor aqui, dor ali, dor acolá. O Bolanhos é impressionante. E Michel com virose também desfalcaram a delegação. Lincoln, que vai conhecer o seu novo filho, e Léo, não ficam à disposição contra o Vitória. E, ainda voltando ao jogo do Internacional, Luverdense na Série B, 14 jogos, 3 vitórias, 7 empates, 4 derrotas, também está lá embaixo, lutando para sair da zona de descenso, tem 16 pontos, o Figueirense tem 15, o ABC tem 12, o Náutico tem 7. Em 2017, o time do Mato Grosso, que é um time de empresários, é um time rico, 36 jogos, 16 vitórias, 14 empates e 6 derrotas. PSG e Barcelona não vão negociar por Neymar.
ou o Neymar aceita ir para o PSG, com o PSG pagando a multa, 222 milhões de euros, 822 milhões de reais, maior negócio da história, nem precisa dizer, e o Neymar ganharia 12 milhões por mês, 400 mil por dia. É a situação. E o Diego Alves já foi recebido com muita festa no Flamengo. E apenas uma curiosidade da carreira mais recente desse goleiro. Em 52 jogos, mais recentemente, pegou 25 pênaltis. Ou seja, a cada 2 pênaltis batidos contra ele, Diego Alves, ele pega 1. Já voltamos. Estamos de volta, 7 horas 8 minutos, 30 segundos. Muita gente já se deslocando para o Beira-Rio. Muita gente, pode ser um exagero. Quem estiver se deslocando para o Beira-Rio, nossa saudação. Está nos acompanhando já desde o início do programa pelo Facebook. E aconteça o que acontecer, de novo aquele pedido, né? O Beira-Rio tem que ser perene. A situação do Internacional é difícil, é complicada, o torcedor está de saco cheio, então fica em casa, né? Fica em casa, não vai quebrar o patrimônio do Internacional, patrimônio construído a duras penas, né? Um estádio de Copa do Mundo, que sempre foi orgulho da torcida do Internacional. Você que ama o Internacional vai quebrar a sua própria casa? Chega a ser ridículo pensar nisso, né? Então, o pedido é permanente. Tem que ter comportamento de cidadão, né? Ou você é cidadão às vezes. E se você conhece o baderneiro, sabe quem participou. Teve um idiota que tentou roubar uma bola do Museu do Beira-Rio, quebrou o vidro e estava pegando a bola. Aí o Alaor Veríssimo chamou a diretoria, entregou uma coisa assim, ou chamou a Brigada Militar. Quer dizer, não dá. Isso aí é ridículo. Mas vamos esperar que o Internacional supere as suas dificuldades. Inter que está consumando aí a troca do Camilo pelo Brenner. Não se fala se veio o Emerson junto, porque se tem poucos detalhes, né? Então, a qualquer momento se pode oficializar, porque vaza de tudo que é lado, né? Já o Brenner teria se despedido dos companheiros, o Camilo também. Outro jogador que está sobrando no mercado, que não quer mais ficar no Vasco da Gama, é o Nenê. Antigamente, quando estava na ruim o Vasco da Gama, quem abraçou o Vasco foi o Nenê. Não foi o Nenê que abraçou, não foi o Vasco que abraçou o Nenê. Agora, né, abraçar o Nenê meio, né, como é que é? É um pleonasmo, né? Porque o Nenê tem que estar sempre sendo abraçado. Né? Bom, mas o Vasco agora poderia dar um pouquinho mais de prestígio desse jogador que se entrega dentro de campo, passou uma má fase e tal. Mas são características semelhantes do que aconteceu com o Camilo, que no ano passado foi o protagonista na classificação do Botafogo, admitido como tal, né, pelo técnico Jair Ventura, ontem em rede nacional, que o Camilo, ele conta com o Camilo, que no ano passado foi o Camilo que deixou o Botafogo numa zona de Libertadores da América, depois de estar na zona de rebaixamento aqui, quando veio jogar com o Internacional, sem Camilo ainda. Eu me lembro de ter entrevistado o Antônio Lopes, eu já contei essa história, mas o público se renova, né? E perguntei para o Lopes, tá, e aí, vai fazer o quê para sair dessa situação? Que pindaíba que está esse Botafogo? E aí o Lopes falava das alternativas novas e falava do Camilo, né? Que ainda estava por estrear. Isso antes daquele jogo contra o Internacional, porque naquele dia o Botafogo já ressuscitou aqui em Porto Alegre, ganhou do Internacional por 3-2, se não estou equivocado, e aí passou a fazer campanha, né, em nível nacional, se recuperando dentro do Campeonato Brasileiro. Mas o Inter está reforçando. E um outro jogador, uma outra especulação que surgiu agora no final da tarde, mas já está há alguns dias sendo remexida, porque esse é um assunto que, enquanto ele não jogar um pouco, vai ser pauta permanente. É o Marcelo Cirino. A Doyan Sports, que é detentora dos direitos do jogador, ou de parte dos direitos, quer repassar para o exterior. E também o Flamengo está torcendo que isso aconteça, porque senão o Flamengo, no final do ano, vai ter que botar uma grana preta
num jogador que não deu resultado. E se fala que há interesse do futebol do exterior. Como a janela para saída é só no final de agosto que se esgota, ainda haverá muito tititi, não só pelo lado do Internacional, como também, muito especialmente, pelo lado do Grêmio. Então, são vários assuntos em paralelo que a gente vai analisando aos poucos aqui no nosso Cadeira Cativa. Ainda estamos esperando o Newton Cabistani, conselheiro do Grêmio, e está aqui já o Rodrigo Caré, porque hoje é jogo do Internacional, embora, né, hoje poderia ter conselheiro do Colorado aqui, porque a maioria dos colorados vão assistir em casa, né? Não vão me dizer que todo mundo vai encarar esse frio e um jogo que é histórico para Luverdense, pro Luverdense, né, que nunca jogou em Porto Alegre, um time do Mato Grosso que tem pouco mais de uma década, fundado na maior parte por gaúchos, especialmente um de Santo Ângelo, que é o atual presidente, que se diz ex-gremista, né? Não ex-gremista de brigar, é ex-gremista, porque diz que gosta muito do Luverdense, se apaixonou pelo Luverdense e torce pelos amigos agora no futebol, diz que acompanha os jogos do Grêmio e tudo mais, já foi gremista doente. Eu não sei se o cara deixa de ser gremista em Colorado, é difícil. O cara rasga a carteirinha, o cara sapateia, o cara xinga. Tem uns idiotas que até quebram o próprio patrimônio, mas deixar de ser é complicado. Tudo bem, cara? Tudo bem, tudo bem. Tá fazendo sacrifício para secar ou não precisa nem fazer sacrifício? Não tá precisando muito, né, ultimamente. Hein? A situação do Internacional, ela é parecida, né, com a situação do ano passado. Os jogos vão passando, né, o Internacional não consegue, a gente não consegue ver um time em campo, né? A gente vê um amontoado. E começa a ficar complicado. E a Série B, ela tem uma questão ainda mais grave, que é o fato de todos os times fazerem Copa do Mundo com o Internacional, né? Porque é o grande time da Série B, né? E isso é bem difícil, isso é bem complicado. O Internacional, em jogos, os times que se sentem inferiores ao Inter, eles se retraem. Isso acontece também, está acontecendo, a gente vê em alguns jogos do Grêmio, e daí mostra a dificuldade também que se tem quando se tem que propor o jogo com um time retrancado, é difícil, né? As características assim dos adversários acabam dificultando, então a situação é bem crítica mesmo. E na verdade o Inter tenha composto tão mal o elenco, mas não deu casamento ainda. O elenco é bom. Se tivesse esses jogadores em times certinhos, como o Grêmio, por exemplo, né? E o Corinthians, são os dois únicos que estão acertados, né? Se a gente for comparar, né, o time do plantel que o Grêmio tinha quando subiu e o do Inter, nossa, né, a diferença é grande. Os bons do Grêmio eram os meninos, mas que a gente não sabia que seriam tão bons. Seriam, o Lucas, o Anderson. O Carlos Eduardo ainda estava surgindo. O treinador escondia, né? O treinador escondia. Para ficar mais dramático. O Mano confiava não confiando no Anderson. Porque naquela época se tinha muito aquela crença de que tinha que ser jogador raçudo, tinha que jogar a morrer. Né? E o Anderson mostrou que também nisso se deu razoavelmente bem depois, né? Sem dúvida. No próprio Grêmio. Mas o centroavante Grafite também, né? Que a gente falou na abertura aí, é outro que pode ser anunciado pelo Internacional. O mais próximo é Camilo por Brenner. O Inter daqui a pouquinho, Danilo Fernandes, Cláudio Vinck, Danilo Silva ou Léo Ortiz, a qualquer momento sai a confirmação oficial, Victor Cuesta e o Wendel, Dourado, Edenilson, Gutierrez e D'Alessandro, Nico Lopes e William Potker. E no Grêmio, a especulação ainda maior é a do Luan. E no caso aí do Grêmio é preciso sempre explicar, não só pelo orçamento do Grêmio, pela projeção de gasto do ano, pela estimativa de quanto seria necessário para a manutenção de todo um elenco que se qualificou, que virou campeão, e, né, que tem que manter uma grande base, não é uma pequena base, não só de jogadores titulares, como também os jogadores que são alternativa no banco de reservas. O Grêmio, se vender só o Luan, não precisa vender outro.
E essa é a grande situação. Se vender o Pedro Rocha, por exemplo, tem que vender mais um. Né? Hoje, o Arthur se apressou em dizer que, até já comentou com o seu procurador, que ele vai ficar até o final do ano. Melhor, porque vai pegar preço. E não se pode ter aquela desconfiança. Ah, mas vejam o caso do Internacional. Em 2015, o Inter tinha 3 jogadores valiosíssimos. Rodrigo Dourado, que tinha estilo para jogar na Inglaterra, aquela história toda que se dizia. O Inter ficou entre os 4 melhores da Libertadores da América. O Sacha, que o presidente do Internacional fixou um preço, não sei baseado no quê, fixou em 13 milhões de euros na época, isso aí daria 40 e poucos milhões hoje. E o outro, Valdívia, né? Que estava jogando uma bola redonda, decidindo os jogos para o Internacional, fazendo gols de fora da área e tudo mais. Não dá para se projetar em cima disso. O Grêmio nem pode se basear nisso. O Grêmio está disputando 3 competições onde tem boas condições de ganhar, a que tem um pouco menos de condição é o Campeonato Brasileiro, e não pode jogar essa possibilidade para cima de uma análise. Então, o Arthur recém surgiu, né? O Pedro Rocha, agora que se afirmou, e se afirmou bem, né? Se afirmou bem, deixando saudade quando não joga. E o Luan, se a gente levar ao pé da letra, a ferro e fogo, há 2 meses estavam pedindo o Luan na reserva do Bolanhos. Então, claro que tem que fazer negócio, claro que tem que projetar, cumprir esse orçamento de quase 300 milhões, mas também não é assim, né? Tem que esperar um pouquinho, porque a janela vai até o final de agosto. Os próprios times europeus têm concorrência entre si, né? Quando surge um nome, aí que eles começam a analisar. Tem alguns que não têm nem conhecimento total da qualidade desses jogadores, do Grêmio em especial, né? Porque se a gente for ver bem no Brasil, quem tem jogador para vender jovem é o Grêmio. O Flamengo tem um baita elenco e já vendeu o guri dele. Já vendeu o Vinícius. Ligeirinho já foi para o Real Madrid. O Atlético Mineiro tem um elenco que recém agora aparece um que outro jovem, entremeado com o Robinho, com o Casares, com o Fred, né? Não tem muita gente para vender. Quem mais tem? O Botafogo? Não, o Botafogo tem um elenco suficiente para ir remando até o final de uma Libertadores da América, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Cruzeiro não tem mais tantos jogadores jovens. Então, quem tem jovem para vender e com preço é o Grêmio. Se a gente for pegar o Corinthians, tem o Guilherme Arana na lateral esquerda. E quem mais? O Rodriguinho? O Rodriguinho é uma fabricação, né? O Tite está dando uma força, de vez em quando convoca para ver se pega preço. Mas não. O Jadson, veterano. Então, recém-repatriado. Repatriado. Né? Pablo voltou há pouco do exterior aí, valorizado, mas para jogar no Corinthians, não para ir de novo para um grande clube da Europa valendo caminhões de dinheiro. O Gabriel, esse que jogou no Internacional, né? Marquinhos Gabriel, já passou, né? Para fazer renda. E a China agora não está mais pegando tudo que aparece. Então, o Grêmio, tendo paciência, vai fazer o melhor negócio. E se não sair negócio, que o negócio seja ganhar as taças. Né? E depois vamos ver. Como disse o presidente, dá-se um jeito. Um jeito a gente vai ver com o tempo. Ou ainda conseguindo valorizar mais a marca, né? Deixando para a janela de janeiro. Né? O Wallace, que o Grêmio tem que fazer uma venda de emergência para poder se sustentar durante o ano, ainda vá lá. E houve forçação de barra, tanto dele quanto do empresário. Então, que o Grêmio evite essa situação. Cara, desses jovens todos citados aí, o Grêmio tem 4, na verdade, né? Pois Tem o Ramiro, que já não é mais tão jovem. Se a gente botar o Bolanho junto, dá 5. O tem o Arthur, o Luan e o Pedro Rocha. O Ramiro, a gente tem uma peculiaridade que o Grêmio só detém 10% do passe dele. Então, dos direitos econômicos, né, hoje em dia. Então, é uma venda que realmente não renderia muito fruto financeiro, né, para o clube. Mas com relação aos demais jogadores, sem dúvida. Aproveitando aqui que está chegando o Capistani, aí, que é um grande parceiro e conselheiro do clube. E
A gente, nessa questão aí dos jogadores do Grêmio, e realmente é que eu acho que tu pontuou aí que o Grêmio tem a formação, né, tá rendendo frutos aí de muitos jogadores aparecendo de categoria de base. E se a gente for pegar o histórico do Grêmio, o histórico vitorioso do Grêmio nos mostra isso, nos mostra que o clube, sempre que teve jogadores formados em base, né, a grande maioria do seu time composto, o seu plantel, o Grêmio foi vitorioso. É difícil, né, para o presidente tomar uma decisão dessa. A gente já tive oportunidade de participar de outras diretorias do Grêmio com uma dificuldade financeira, eu acho que 3 vezes maior que essa. E a gente sabe, né, Capistani, o quanto é complicado lidar com isso, porque ao mesmo tempo que eu tenho... E o pior é que aumentou o faturamento, o recebimento de dinheiro. O gasto aumenta. Mas o gasto aumenta e o sufoco é o mesmo. Numa proporção até maior o gasto do que a receita. A gente sempre costuma fazer essa comparação para te ver como o futebol mudou muito. Se tu fores pegar a folha salarial do Grêmio, da Libertadores, que a gente chegou na final com Boca, era uma folha de R$1.900.000. Hoje a folha dos clubes é 7, 8, 9 milhões de reais. Isso num intervalo de tempo de quantos anos? 10 anos. De 10 anos, mas é muito pouco se tu pensar no volume de dinheiro que de lá a gente trabalhava com um orçamento de 60 milhões, hoje a gente já trabalha com 300 milhões de reais. Então é uma realidade que o clube vai se exigindo cada vez mais profissionalismo, e só para passar para o Capistani, mas aquela questão dos jogadores... é uma dificuldade para a gestão do clube, eu entendo, a conta bate todo dia na porta, mas se for possível a gente manter essa gurizada que está aí, que está jogando o fino da bola, está jogando muito bem o Grêmio, a gente tem uma possibilidade absurda de ganhar competições como Libertadores e Copa do Brasil. Quanto é que custa quanto é que custa, exatamente. Eu sei que é difícil, né? Hoje eu não estou na gestão, sei que é complicado, o Capistani pode falar um pouco melhor disso, mas se a gente conseguir realmente segurar, ou conseguir fazer uma venda que entregue esse jogador no final do ano, a gente está muito próximo aí de conseguir vários títulos para o Grêmio, e uma realidade que fazia muito tempo que a gente não tinha, né? Capistani. E aí, boa noite, Maurício. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, os telespectadores. Nunca esteve tão perto do Grêmio, né? De 3 títulos. O Grêmio agora está com uma folha salarial muito alta, porque houve, a partir do ganho da Copa do Brasil, valorizou o elenco, né? Então, e realmente, natural, né, Capistani? É natural. Estou fazendo essa comparação para te ver como mudou o futebol. Né? Não, exatamente. E agora também a gente teve um aumento, né, na valorização dos profissionais, no salário dos profissionais, a partir do aumento das cotas de televisão, né? Está nesse período de 10 anos, aí 7, 8 anos atrás, houve uma grande evolução. Naquele período até que o presidente Fábio Koff negociava as cotas lá, ele era o presidente do Clube dos 13, e realmente isso aconteceu nesse período. Foi bastante evidente esse crescimento nesse período. Mas é evidente que o clube está hoje com esses jogadores. Eu vi vocês comentando, eu estava aqui fora vendo os comentários de vocês. Nós temos jovens, né, que se valorizaram bastante na conquista da Copa do Brasil. Também, obviamente, o salário deles aumentou bastante, a visibilidade aumentou bastante, o valor do passe deles foi bastante aumentado, né? Agora teremos provavelmente... Eu vi algumas entrevistas do Tite, ele falando muito bem do Luan, né? E a tendência é nós termos uma convocação mais abrasileirada, e é bem provável que ele... O Brasil já está na Copa, né? Exatamente. Agora é a hora do tira-teima. Exatamente. Agora temos tem que fazer isso. Jogo na arena, né? Exatamente, vai ter o jogo na arena. Não só por politicagem ou por demagogia, que todos têm. Certo. O Tite tem bastante disso, a CBF tem bastante disso. Não por isso. Eu vejo até por praticidade agora. Falta muito pouco para a Copa do Mundo e tem muito pouca vaga em aberto. Então não adianta convocar o Rodriguinho, por exemplo. Agora já chega, já pagou a conta com o Corinthians, já fez média com o Corinthians. Para aí.
Sim, não Quem tem é que o- pode ir para a Copa do Mundo para acrescentar? Quem é que tem futuro, né? No É. time do Mas Brasil. muitos É o vão- Rodriguinho, né? O Jadson. Esses caras não... Esses jogadores são muito iguais entre si. Não, já, E é, pode já ter um passou a plus. vez deles, né? Já passou a Mas vez muitos deles. desses podem ser convocados porque os atletas que estão na Europa estão em início de temporada. Né? Não, com certeza. O mas... Tite já deu essa letra, que vai mas- chamar muitos jogadores do Brasil. Mas a oportunidade agora de dar uma chance pro Luan É a novidade. é agora, né? Sim, Se não Quer ver, o fizer isso cara- agora... Agora, por exemplo, goleiro. Sem dúvida. Já está na hora de começar a definir os 3 goleiros. Hoje seria Cássio, Vanderlei, esse Diego Alves que está no Flamengo e o Alisson do Alisson, Internacional, esse Internacional. E agora o Jefferson a gente não vai precisar convocar para a seleção brasileira. O Jefferson não precisa mais de homenagem. Vamos observar a reação do Jefferson na briga com o Gatito Fernandes, que era um dos melhores goleiros Sim, do sim, Brasil, e defendendo o Botafogo em Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Não precisa ir para a seleção. Então, o terceiro goleiro, tu não precisa fazer homenagem. Coisa, Não. né? Agora, o Luan, o Arthur, qualquer outro jovem que apareça bem. Esse do destaque, Corinthians que estava lateral comentando, esquerdo, o Arana. Esse. Esse tem que ser convocado. Exatamente, Né? é o hora de dar oportunidade. Né? Então, eu acho o seguinte, esse jogo contra o Equador veio a calhar. E por ser em Porto Alegre, melhor ainda. Quem sabe... Convoca o Cássio, que jogou no Grêmio, por óbvio, é o melhor goleiro do Brasil hoje. Né? Ninguém tem dúvida, né? Daqui. Daqui, né? Daqui de Veranópolis, o cara. Sim, sim. E agora periga ele convocar o Danilo Fernandes. Não é o melhor momento do Danilo Fernandes. Não é que o Internacional mereça só críticas. Tá bem, o time está fraco, o goleiro acaba pagando o preço. Mas olha aqui, tendo o Vanderlei, tendo o Cássio, tendo o Diego Alves, tendo o Alisson, eu não sei se... É, tem nós somos espaço. bem de goleiro. É. Gol do Brasil, interessante porque é fora de casa, né? 1 a 0. Na Vila Capanema contra o Paraná, com o Lisca na arquibancada. É, o Lisca que vai ser o novo técnico do Paraná. É. Assumindo o Paraná Clube. Pois é, o Lisca, ele estava desgostoso aqui com o Rio Grande do Sul, disse que ia morar em Florianópolis. Não, ele vai morar em outra capital. Vai lá mais 300 quilômetros. É um pouquinho adiante. É, mas ele estava afim de sair daqui. Ele não queria mais ficar aqui. Para não ficar sempre aquela marca, tem que treinar Grêmio Inter, tem que treinar Grêmio Inter, senão não é grande. E ele tem feito a carreira dele lá em muitos clubes do Norte e Nordeste, o Lisca. Ele né? foi bem, ele foi Foi bem no Náutico, Ceará, foi bem no Náutico. Náutico, Ceará, principalmente. E no Juventude ele foi muito bem. O Lisca tem uma vantagem, que no Inter ele não conseguiu nem mostrar, né? Ele monta time rápido. E a gente olha para o campo e vê alguma organização. Eu sempre gostei do Lisca trabalhando, especialmente nos times do interior. No Caxias ele foi bem, no Juventude ele foi bem. O Ceará, ele fez um milagre, né? O Sim, Ceará sim. é mais ou menos equivalente ao que conseguiu o Fluminense com o Cuca. Com o Cuca. Né? Não Milagre. tinha mais cura, não tinha. É isso aí. Sim, até tanto é que no final tinha aquela musiquinha do Lisca, né? Como é que era lá no Ceará? Saiu do Lisca hospício, do- tem que respeitar. Lisca doido é Ceará. Saiu do hospício. Mas, Mas ele até é um pouquinho estigmatizado por essa... É, por talvez essa isso coisa. até atrapalhe um pouco em Atrapalha um alguns pouco ele momentos. ir para passar de nível, né? Que ele chegou num ali que os caras não estão dando Ele vai oportunidade gol. mais assim. O gol do Brasil foi marcado pelo Itaqui. Volante Isso, marcando tá o gol. aqui. Agora, Da base do Grêmio. é, Irmão do, já é a terceira do velho geração. Itaqui. Olha aqui, ó, o Brasil de Pelotas, só para ir situando já cada gol que vai acontecendo, porque movimenta muito a tabela. Vejam só, o Brasil de Pelotas fica a 1 ponto do Internacional. O Brasil é o 8º e o Inter o 7º. Fica com 20 pontos, mas está aí, esse é o lado ruim para a torcida do Inter. Mas para a torcida colorada, o lado bom é o seguinte, freia o Paraná com 17. O bom é quando dá empate, né? Porque daí os times são nivelados. Tanto é verdade que até tinha uma brincadeira que eu já falei no preliminar. Pô, dizem que o Internacional está em crise por estar a 5 pontos do líder. O Grêmio está a 8 e está comemorando que se aproximou. Né? O cara me mandou isso hoje. Pô, vocês são muito fofoqueiros. Mas aí exagerou na dose, né? Vamos combinar. Não, é que o que ele... Não, assim, é que assim, ele exagerou quis a dizer- diferença. Não, é que A Série B é muito parelha, né? É muito Vê até curta, na é. distância da Sim, pontuação. Mas também serve para baixo. Né, serve pra baixo, é isso que eu ia dizer. Tem que fazer uma análise com os tetos, né? 5 Quem é que tá pontos bem pra na baixo, frente, tu tá no diferença. rebaixamento. 5 pontos pra É cima. que tá ninguém ali. de baixo estacionou, à exceção do Náutico. Por isso que deu um bom... E o Náutico deu uma reagida, né? Só tem um afundado. É. Na primeira divisão tem 5 afundados. Né?
Na Série A tem E 5. tem O um problema pro foi muito Inter- na frente. Então, tu vê, um bem na frente e 5 aqui. Já. O problema pro Inter, analisando a tabela no momento, o Brasil tem 1 ponto a menos, mas pros critérios de desempate já tem 1 vitória a mais. Então o Inter, com muitos empates, especialmente em caso o Inter tenha empatado muito, ele vai começar a ficar para trás nesse critério. Sabe que os recados que se o cara não lê antes. É um negócio impressionante. O Grêmio tá louco para se livrar do Bolanhos, até porque virou piada aí, né? Agora. E vai ser Todo difícil. dia tem um assunto diferente, né? Todo dia tem um assunto diferente. Cara, E Tomara que não seja verdade a metade do que se Não, fala nas eu redes falei sociais. Não, mas se for a metade já é um problema. Tomara que mas não fale aqui a a carreira dele é polêmica. Lembra quando ele veio pro Grêmio? Se dizia, esse é um jogador polêmico. Mas ele joga muito, né? É, já tem fofoca do parceiro aí, né? assim como Meu o Deus. parceiro também é bom jogador e também, né? Tem que ver se vai se enquadrar aqui, né? O Arroio, né? É, o Arroio. O Arroio também se fala. Já estão falando mal. Já estão falando. Tomara que não, né? Bah, pelo Tomara amor que de não. Deus. Porque Sabe, o Grêmio. Futebol os dois têm. Tem, Não, e o tem. Grêmio vai precisar de reposição, que seria exatamente eles Mas dois. exatamente, mas foram trazidos Pra isso. para suprir as Assim futuras... como o Gata Fernandes foi trazido para suprir o Douglas. É que Exatamente. quando a coisa vai bem, E o Gata Mas vai surgir ficar. jovens Isso não- passa batido. É, né? os jovens. E o Gata vai ficar, né? Não acertou a saída. É que Pediu os times pra jogar. argentinos não têm dinheiro. Aí o cara se dá conta que está ganhando 300 aqui e vai baixar para 100? Não vai. E se não baixar, não sai Claro, daqui. Não tem como. Lembra o Maxi Rodrigues? Foi emprestado para cá, para lá, o Grêmio foi pagando um pedaço do passe. Terminou o vínculo com o Grêmio e ninguém comprou o Maxi Rodrigues, que foi o melhor meia do Uruguai quando o Grêmio trouxe, né? E era jovem. O nosso. E um chute espetacular de fora da área. Tem, É, mas não se enquadrou no futebol Não, profissional morto. aqui. tem coisas assim, na verdade o Grêmio não está necessitando tanto de alguns jogadores que foram contratados e acaba a gente não se questionando muito, se falando. Mas a gente tem o Da Silva, tem o Jael, né, que são jogadores que não jogam. Né? Beto da Silva, né? Beto da O Silva. Jael até tá lesionado. Agora, né? é que deu tudo certo. Ainda bem. O Michel cresceu. Sim. Que o Michael não conseguiu mais jogar. Aí se falava que tinha que vir o Bustos. O problema todo aquele, se vem o Bustos, não vem o Gata, não vem o Arroio, não, né? Sim. Então, Não dá espaço para os outros, até pela questão do número de estrangeiros que Estrangeiros pode é jogar, questão né? financeira também, né? Não, claro. e vê que o futebol tem que dar liga rápida, né? Rapidamente, o Michel, se não desse liga, nós íamos estar falando do Bustos até agora. É. Ah, sim, a reclamação ia permanecer. Agora foi uma grata surpresa esse rapaz, né? Esse Michel aí é uma coisa impressionante. Empatou o Paraná, pelo jeito, hein? Ou não? Eu vi os caras se abraçando. Então tá. Robson, aos 21 do primeiro tempo. 1-1. Não deu para comemorar muito. Né? Apesar que essa é uma fase que o cara só vai lamentar Juventude e Brasil se eles afundarem. Porque esses dois clubes eles têm dificuldades enormes ainda. Se a gente pegar o Gauchão, que faz 2 meses, Sim, os que a dois meta- foram bem a mal. meta Muito dele- mal, muito o mal. Inter foi mal. O Inter Né? foi muito mal. Cara, Foi em 7º internacional. É, exatamente na fase Meu classificatória. Deus. A meta desses O dois Brasil clubes, foi um sem dos dúvida, últimos. Né? É. A meta é se manter na Série B, né? Que eu acho que é uma série pelo tamanho dos dois clubes boa para eles jogarem. Né? Competitiva, porque às vezes tu acende, tu vai para uma Série A, tu não tem uma estrutura sólida, tu vai voltar, né? E tu tem que ter uma base boa, uma estrutura boa, porque tu ir e voltar, às vezes é melhor Olha, tu permanecer. Mas é que a coisa tá tão parelha, né, Rodrigo? É. Tá Que dá tão pra sonhar, parelho né? que daqui a pouco o cara vai. Como tá indo Juventude agora? 1 a 0. O Juventude aí, ó. está numa Mas- boa, Os caras vão Mais destacado a liderança. tá Juventude jogando com 29 pontos. não. Então, olha só. Não, os Uma times pontuação estão, muito boa, né? os times são parelhos. Eu acredito que os times da Série B são muito mais parelhos do que o que está demonstrando na Série A. Porque, ao meu ver, na Série A, o Grêmio e o Corinthians estão se mostrando superiores aos demais. O Grêmio só não tem uma pontuação tão boa quanto a do Corinthians, porque o Grêmio teve que botar o time C contra o Sport. Sim, podia estar mais porque o Grêmio perto. perdeu ali, o goleiro do Avaí defendeu tudo num jogo e no outro jogo não defendeu mais nada. Mas sabe o que eu Fez fiquei- algumas coisas assim, porque pelo que eu tô vendo e acompanhando os jogos,
Tu tem um time que é de um pragmatismo, né, que é o Corinthians, Sim, que é um time ali que Quer joga demais, pelo resultado, que é um jogo chato de ver, mas um futebol eficiente. E o Grêmio tá jogando um futebol bonito, né? É bom ver o jogo do Grêmio. Então, O Corinthians é um futebol tático. Fazia dá prazer tempo, dá de prazer olhar, de ver o jogo do Grêmio. E eu não vejo os outros times chegando. Tu vê o Cruzeiro, o Cruzeiro tem um bom plantel, o Atlético Mineiro tem um bom plantel, mas eles vão patinando. Eles não vão. O Palmeiras. Não né, tem time encaixado, o Palmeiras né? é O um nosso é time que encaixado. gastou horrores, né? E continua gastando e não encaixa. Agora tem uma Não situação encaixa. aí que a gente não raciocinou profundamente ainda. O que se dizia em relação a Flamengo, O Flamengo é mais um. Atlético Mineiro e Palmeiras, não dá mais para dizer em relação ao Grêmio. Em relação ao Corinthians ainda dá para dizer. O Grêmio hoje tem elenco volumoso. Tem. Olha quantos Tem. o Grêmio não está levando para Salvador. Tem, sem dúvida tem. Lincoln, Bolanhos, Gata Fernandes, Luan, Michel. Michel. Esses jogadores jogam em qualquer time. Joga. O Santos queria o Lincoln. Hã? Eu ainda tenho. É verdade. Então, peraí. Então, o Grêmio tem bastante. O Grêmio tem 2 laterais direitos. O Grêmio tem 2 zagueiros reservas que dá para colocar qualquer um dos dois. O Thierry um pouco menos, o Bruno também um pouco menos. Porque Acho que poderia ter mais nessa... eu né, vou- Talvez a mais um zaga. zagueiro. dizer Um que cara a de- minha de preocupação ainda é a gente ter um reserva que nos dê confiança na zaga. É o que- O resto se eu tivesse que me preocupar hoje, se eu fosse presidente do Grêmio, eu ia procurar um bom zagueiro experiente. porque os dois. Porque assim, daqui a pouco a gente chega num jogo lá decisivo, dá um azar, né? A gente já aconteceu isso com a gente, Já. né? Ousado. E aí tu vai depender dos guri ali e tal. Ali eu acho que sim. O resto do plantel, voltando todo mundo de lesão, eu acho que o Grêmio vai Tá bem consistente. tá bem consistente. Tem gente sobrando. Tem bem consistente. Onde vai enfiar o Douglas? E tanto, Rec, que exatamente. a gente escalar onde que é o que eu disse aqui no começo. Eu acho que é um desafio para o presidente do Grêmio. Agora, o maior desafio agora é a gente enfrentar essa janela até dia 30 de agosto. Sabe o que vai Porque se o surpreender? Grêmio conseguir manter esses jogadores ou se conseguir fazer uma boa venda, porque esses valores que estão vindo para o Luan aí, comparados a outros jogadores que estão sendo vendidos aí no mercado, veteranos já. acho um valor baixo. Acho um valor baixo pelo potencial do Luan. E tem um jogador aí que, ao meu ver, eu acho que vai ser muito valorizado, que é o Pedro Rocha. O Pedro Rocha é um jogador... Cresceu que, na ao hora meu certa. ver, Tem que ser muito é um valorizado. jogador que, olha, ele só não é completo porque ele é um jogador ainda que perde muito gol. Mas, taticamente, ele é um jogador muito bom pro time. E outra coisa, ele só perde tanto gol porque é um jogador que realmente aparece para fazer gol. Se apresenta. Se apresenta para fazer gol. Não tem medo do É um feio. jogador fundamental. E a gente viu nesse jogo a diferença de um jogo com ele e um jogo sem ele, né? Ah, não. Sabe por que ele vai crescer agora? Porque o torcedor vai aplaudir até quando ele chutar na arquibancada. Porque até o cara se firmar na dupla Grenal, sendo É jovem... muito difícil. Olha... Torcedor, a gente sofre, ouvindo Pedro- sofre. torcedor do Grêmio vai o Ronaldinho, né? Agora, se o É o normal da gente, eu não tô criticando, mas o nosso torcedor aqui na social, ele tem uma cobrança absurda sobre jogadores de base, né? E não tanto dos demais, né? Eu acho hoje, pro cara vaiar o Se chega no aeroporto e fala castelhano, tem uma paciência muito maior, né? Pro torcedor do Grêmio, do Inter também acontece isso, o torcedor do Grêmio vaiar o Luan, hoje ele tem que vaiar uns 9 antes. Mas já vaiaram muito, né? Se a gente fizer uma relação... Muito. No início do brasileiro. Meu se a gente Deus. fizer uma relação com o Escudeiro, com o Herrera, Ah, tá. com o E Miralles... vai. Miralles. Aquele Tá bom. Facundo Bertolho. Quantos... Negueba, Negueba. Negueba Não, no Negueba- domingo, a gente- Não, o Negueba chegou a vir com desconfiança. Mas estou dizendo, os 4 castelhanos que eu citei, meia boca é elogio. Nenhum deles passou longe de dar certo e foram aplaudidos. O Herrera, então, dava carrinho na bandeirinha de escanteio Sim. e a torcida ia ao delírio. Eles ficavam bravos. A especialidade dele era dar carrinho na área do adversário, né? Nossa. Mas sabe que depois no Botafogo ele contribuiu na segunda divisão, né? Foi na segunda divisão. Mas que ele aí foi. estava no nível dele, né? Contribuiu Estava no bastante. nível que ele tem que O estar. Leandrão contribuiu pro Botafogo. Mas voltando um pouquinho para o Pedro Rocha, que a gente estava comentando, o Pedro Rocha, a partir do momento que ele começar a fazer gols, Ele vale mais do que o Luan.
Vale mais do que Luan. Vale mais que É o Luan. sério, porque a questão não, tática dele... eu acho. Olha, Não sei, um é craque. porque... Não, O Luan é craque. eu sei, mas O Renato tem enfatizado isso em todas as entrevistas coletivas, não é faz que nenhum favor. o Luan faz a diferença. Agora, o Pedro Rocha, para um time organizado, é um jogador Eu acho sensacional. vários jogadores do Grêmio. O Everton tem Ele- muita qualidade. Tem, eu mas- acho... tem vários jogadores. Claro que cada um na sua característica, Sim, mas eu acho que exatamente. são importantes para esse conjunto, né? Tem que acelerar acelerar uma o jogo. situação tão boa, que mesmo prescindindo do Luan, o Grêmio tem time pronto. Não tá indo, né? Não vai jogar. Não vai? Não vai jogar. Esse é um jogo perigoso. Esse é um jogo perigoso. O Renato, pelo menos dessa vez, não tirou 8, né? Sim. Tirou 3 titulares. Porque nesse jogo, Titulares mesmo, nesse né? jogo, pelo que eu tava escutando e tal, o Renato estão cogitando duas opções. Ou ele entra com o Fernandinho, ou ele entraria com mais um volante, colocaria o Jailson. Eu acho que o mais lógico seria entrar com o Fernandinho, ao meu ver. né? Não chamar muito o Vitória, né? Vamos chamar o Vitória. Chamar o Vitória lá no E- Barradão é E complicado. claro que infelizmente tu não tem Desnecessário, o né? Gata, Vamos combinar. por exemplo, que o Gata Não tem poderia time pra jogar, gente né? ficar esperando. O Vitória não tem time pra nós ficar esperando. Nós Mas temos que quem é que propor jogo. marcaria? Vamos ver o Michael, se te voltar bem. O Ramiro marca. E tem o Arthur que marca. O Arthur vai Sim, ficar mais já à precisa frente. mais, Provavelmente o Arthur tem que ficaria manter mais a à frente. estrutura. Pedro Rocha marca. Tem que manter a forma de jogar que vem Não, sem fazendo. dúvida, sem dúvida. E aquela situação, o Grêmio, é evidente que com vários clubes acontece isso, mas pela estrutura, como o Grêmio está estruturado, é muita dificuldade jogar com o time atrás, né? E pode. quando a gente consegue sair à frente no placar, ou quando, por exemplo, nesse jogo aí que a Ponte Preta teve que se abrir, a facilidade aparece, né? O terceiro gol do Grêmio é um... O Grêmio tem que jogar, tem que jogar, assim, tem que manter esse Para formato. dar aula, né, de futebol. Se é pela qualidade dos nossos jogadores, nós não podemos fazer, porque a qualidade de defender é muito menor do que a qualidade de Vê atacar. que a gente fala pouco do Everton, né? E ele antes faz gol. Não, Empata o CRB, tá? 1 a 1. Empatou com esse frio todo. Juventude Final e do jogo CRB vai 1 a ter 1. 2 graus em Caxias. Flávio Boaventura de cabeça. O Leilson que Mas marcou o antes do o Juventude. CRB não volta pro segundo tempo. Se diminuir mais Tem a uns temperatura, pinguim no lugar. os caras vão embora. Meu. Temperatura agora em Vamos jogar Caxias, de 6 casaco. graus. Os caras jogam 20, 30. 6 graus agora. 6 graus agora. Já é. A expectativa é de que até o final do jogo chegue a 2 graus a temperatura. A gente tá brincando, mas tem cara que não aguenta. Vai chegar no Mas intervalo. é vai- muita diferença de temperatura. Imagina o Renato desse jogo, um tá dia com pro outro. 5 luvas já. O Pedro Rocha, Pedro Rocha, Rote. dava um cunhaquezinho no intervalo. No aquecimento antes do jogo e no intervalo, se precisasse. E vai. Ainda aqui no Internacional. Um cunhaquezinho para dar Dá, Aquecimento. Pra é esquentar. bravo, né? Imagina hoje no Beira-Rio lá com aquele ventinho. Pois é. Estava a 9 graus agora. Vamos né? Mas ver. já tá baixando. Falando agora como desportista, o que vocês acham do Internacional numa situação como a de hoje? Você acha que tem como derrapar de novo? Olha, Rec. Depende do Luverdense, que a gente não conhece o Luverdense, né? Como não conhecíamos o Boa, né? O CRB e tantos outros. Mas o Eu CRB acho que- vinha de 4 vitórias e um empate. O CRB agora está roubando um ponto do Juventude em Caxias. Mas o maior porque vem problema, crescendo. viu, Rec? O maior time problema, consistente. ao O meu, Luverdense está lá embaixo. ao né? meu ver, o maior problema dos jogos do Inter não é o adversário, É o marasmo. é o Inter, é o próprio Inter. É. O Inter, que tem um plantel O problema tá em relativamente casa. suficiente para passar dessa Série B, né? De uma certa forma até tranquilo, e não consegue, né? Troca treinador, entra treinador, tu não vê o time evoluir, né? A gente E nota, isso é né? preocupante, porque vai passando rodada, Capitão. Eu tava comentando com o Rec. Ano passado foi a mesma coisa, Sim. né? Não, faltam 10, vai dar, faltam 9, vai dar, e a coisa vai indo, e vai diminuindo. Claramente a gente vê que eu particularmente não gosto muito de comentar sobre o Internacional, mas já que tu chamou o assunto, eu acho que a gente tem que cuidar da gente, mas assim, de fora a gente vê que eles são um problema sério interno de relacionamento, de entendimento de para onde ir. Assim, Política de clube. Política de clube. A gente não se vê assim, o cara. Nós estamos agora em julho.
Não era para ter já uma estrutura de um time, independente de ter, já trocaram Não dá pra dar informação ainda. Não pode, Sabe que não pode. Isso aí não é futebol profissional, daí, né? Não pode. O Cruzeiro correu um risco calculado, que ganhou 2 títulos nacionais, tinha que reformular o elenco, porque não tinha mais como pagar os caras. Reformulou e quase deu com os burros na água. 2 campeonatos seguidos, o Cruzeiro patinou. E agora estava de novo querendo dar uma degringolada. Reagiu na hora certa, porque tem um cara de pulso firme, que é o Mano Menezes, que consegue suportar a pressão, que outros não conseguiram. O português aquele não conseguiu. O próprio Marcelo Oliveira eles não quiseram de volta, porque achavam que não ia aguentar o tranco. E assim foi. Agora, o Internacional, o ano passado, o que quis fazer? Quis rejuvenilizar. Depois, quando se deu conta, contratou 3 gringos. O Nico, o Seiras e o Ariel. Mas no que fez no Campeonato Gaúcho? Era Ferrarez, era Andrico, era Alan Costa, era Jefferson, era Arthur, o William mesmo que ainda era jovem, e nem falando em Sacha, Valdívia e outros mais. Ficou muita gurizada, não teve substância o Internacional. Já o Grêmio não, o Grêmio deu uma mesclada legal. Tinha 2 zagueiros veteranos, 2 laterais. É uma política, né? Como é que tu vai largar um time de juniores, praticamente, que o Internacional fez, e depois aí troca tudo, contrataram um monte de gente. É que o pensamento do Inter ano passado foi: vamos economizar no gauchão e, se precisar, vamos gastando ao longo do ano. E aí não fez e nem aí no começa a gauchão, vir o nem no desespero. outro. Não, e em cima disso ainda, em cima desses guris que tinham algum talento, enfiou um monte de volantes que não jogavam nada. Ou jogavam muito pouco. Fernando Bob é o rei da falta e fez um pênalti agora contra o Grêmio. Meio que irresponsável, porque o cara ainda não estava na cara do goleiro. Não. Né? Na risca da área, ele entrando. E o time dele está quase sendo rebaixado. E não se fala mais naquela valorização, que ele era o 9º mais valorizado do Brasil, que aquilo ali era uma loucura. Eu disse, mas onde é que em 3 meses esse cara melhorou tanto? Fabinho, Anselmo, Eduardo Henrique, eu vou ficar aqui falando. Já tinha o Dourado, o Charles. Olha quantos volantes. Mas assim, voltando para a gestão, né, vendo de fora, como sempre estou procurando salientar, na verdade, a gestão do ano passado do Internacional, a última gestão foi um horror para eles, assim, em termos de clube, né? Piadista. Foi um negócio, assim, horrível. Eu não sei se o perfil daqueles que entraram, agora eu estou olhando de fora, nem conheço as pessoas, tá? Mas não se vê aquela energia que teria que ter alguém chegar ali para fazer, na verdade tinha que fazer uma limpeza mesmo, né? Porque não podia sobrar nem as baratas nos cantos lá do vestiário. Não podia sobrar, porque estava contaminado ali, claro. Uma energia somada de Hugo de Leon, Pelaipe, Eu ia falar isso. Paulo Odoni. Olha só o tamanho dos caras. Foi difícil. Tamanho. Quase morreu. Teve que tirar o De Leon. Sim, porque pegou um negócio... Mas é que hoje eu estava até comentando com um amigo meu, e disse para eles assim, que Colorado, disse para eles assim, hoje vocês, na situação que vocês estão mal, mas vocês não estão nem 1/3 do que a gente estava quando a gente foi para a Série B, com 3 goleiros de plantel e tendo que fazer time, não tendo dinheiro nem para pagar o Mário Sérgio. Né? Não tinha dinheiro, os caras penhoravam na bilheteria o dinheiro do Grêmio. O Inter hoje tem uma folha de 7, 8 milhões de reais jogando Série B. Parecida com a do Grêmio. Às vezes o problema é esse, tem dinheiro demais e não sabe no que gastar. Mas assim, ó, não tem comparação, não tem como comparar. E por isso que é um absurdo o Internacional, com uma folha que tem. É verdade. Tá, jogando com adversários que jogam, é a mesma coisa, e mal comparando, é nós no gauchão. Nós estamos jogando contra o adversário que tem uma folha de 50 mil reais com o nosso plantel de 7, 8 milhões. Né? Não tem desculpa. Tu perder Não tem explicação. Não tem explicação. Foi feio perder pro Novo Foi. Foi dose dupla. Foi. Não tem explicação. Ali não tem o que... E no caso do Grêmio ainda preservou jogadores na Libertadores para focar naquela partida.
É verdade. Foi lá mas isso é mérito do muito Novo Hamburgo. grande. A Sim, é diferença mérito é do muito Novo grande do Internacional, da estrutura do Inter, do plantel do Inter. Algo tem que ser feito lá dentro, mas tem que ser, como o Capistani falou, rápido. E que os políticos que tocam no Inter, né, tem enfim, uma coisa também, mais enérgica. Eu também acho isso, mais enérgico, ou mais experiência, enfim. Acho que esse momento tem que ter umas pessoas mais experientes. Coragem de fazer as coisas, não adianta. se a Não. gente O cara chega para maciar, não leva. Se a gente lembrar o desespero do Zélio Roxman, que foi chorar no vestiário, dizendo, nós estamos ferrados. O Grêmio agora não sobe nunca mais, porque agora vai quebrar. O Grêmio somava 1 mais 1 para tentar pagar como disse o A situação era muito Caran, difícil. para pagar o mínimo. O Rodrigo pode falar bastante disso porque ele estava lá. Situação muito complicada. Aquilo ali é um divisor de. Teste de resistência. É um divisor de águas, assim, no Grêmio. Eu não sei o que aconteceria, não sei mesmo. Acho que tudo nos ajudou naquele momento lá, conspirou a favor. E a gente não pode jamais esquecer daquilo, né? Pra gente nunca mais tomar aquilo como lição. Tomar aquilo como lição para não crescer seja cíclico e manter isso. o rumo, Exatamente. né? E manter o rumo, né? Eu acho que o que tem acontecido hoje com o Internacional é isso. O Inter perdeu o rumo. O Inter encontrou em determinado momento lá o rumo, né? Das vitórias e hoje o Inter perdeu isso. E o Grêmio está reencontrando. Eu acho que havia uma união meio cínica no Internacional. E eu falava isso na época, não estou falando agora. Porque todos queriam, ao mesmo tempo, poder. Então, cada um aceitava o seu quinhão lá dentro, a sua função mais Mas não estava satisfeito. Mas não era aquilo tudo, não. Tanto é que depois virou 5 grupos. Né? Nessa última eleição tinha 3 grupos diferentes. Divide, agora todos ficou claro. oriundos da... Quando o time vai bem, tudo ajuda, tudo conspira. Né? Hoje no Grêmio a gente passa por uma situação assim, né? O clube ajuda isso, então o clube ajuda a não ter muito conflito. Mas no Grêmio a gente não sabe quantos são candidatos à presidência, ou candidatos a candidato. No Inter tem um grupo de oposição que diz ter 4 candidatos a candidatos. Um grupo. Que é o I9. Tem o Dani Dubin, tem o Luciano Davi, tem o Roberto Sigma, tem o Dr. Luiz César Souto de Moura e ainda teria o Carlomanho. O Max Carlomanho. Max Carlomanho, que acho que seria um bom CEO de qualquer time de futebol, porque o que ele fez na construção do Beira-Rio foi quase ato de heroísmo. Né? Então, esses 5 são do mesmo movimento. E não são os mais presidenciáveis. No Grêmio a gente fala no Oderich, o Price não quer mais, o Herman não sei se o Price não quer mais, sabe? Daqui a pouco se enfeita de novo. Não, tô perguntando. Mas o Marcos Herman, né, não se falou mais que poderia ser Sim, mas presidente. o Marcos Herman é vice há quanto tempo, Rodrigo? Tu que tem mais tempo de Grêmio do que eu. Quantas vezes? 6 anos. Olha, já foi umas 5 várias gestões. E até hoje não foi candidato. Eu não sei se vai ser agora nessa. Pois é, mas eu estou dizendo que não se Pergunta, né, Rodrigo? Não sei. Mas não se Falta diz que... tempo ainda também. Mas não se diz que Nossa gestão agora é de 3 anos. O Renato Moreira, quando fala em ser candidato a presidente, ele nem diz um dia você. Sim. Não diz mais. Sim. O Homerinho Bellini não sumiu do cenário. Então, o Grêmio, de vez em quando, dá uma recuada, uma refreada. Mas o REC, Mas nesse caso, quando tu comentaste agora... Agora tá calma a política lá. Mas tu comentaste do negócio... pelo período, né? O Raul foi um candidato de emergência. Para ter a oposição. Mas é que assim... Ali foi só para preencher o espaço. Tem o Darley que está com voracidade só. Mas ainda não pode, né, Rodrigo? Precisa de 10 anos. Mas não vai ter nessa, né? Não sei. Vai ter não vai ter tempo. Ele que se prepare bem. Tome como indicativo do que tem que ser feito, bem feito, o Rogério Ceni. O Rogério Ceni achou que tudo podia no São Paulo. Paulo Roberto Falcão no Internacional. É complicado isso. E aí vamos lá. Tira o fardamento e bota uma gravata e vai para lá. Hugo de Leon. E vamos nós. Não é assim. Zico, Júnior. Não. Dá para citar quantos? Raros. Mas, essa questão aí da ausência de Roberto nomes, Dinamite. Dinamite foi um desastre. Uma das grandes decepções da minha vida, o Roberto. Tinha aquele cara como idôneo. Sim. Tinha funcionário do Vasco que trabalhava no gabinete do Dinamite. Pelo amor de Deus. Viu, Rec? Mas essa questão Acontece. Essa questão da... Bom, aí não precisa ir longe, né? Não precisa. De tu Tinha teres nomes... torcedor de torcida organizada em gabinete de gente famosa aqui, né?
Mas essa questão de tu teres nomes e, enfim, aparecer nomes, eu acho que isso é um trabalho de... eu comparo isso ao trabalho que tu faz numa categoria de base de um clube de futebol. Se tu fizer um trabalho bom em categoria de base, ela vai te render frutos, né? E no Grêmio, a gente passou um bom tempo, isso eu posso falar, porque fui um dos fundadores de um primeiro movimento no clube. Então a gente passou um bom tempo, né? E lá se vai hoje já uns 17 anos, mas passou um bom tempo que a gente não tinha oxigenação, que a gente não tinha a possibilidade de pessoas como o Capistani aparecer no cenário político do clube. Era muito fechado. E hoje a gente tem muitos movimentos e muita gente diz, poxa, mas muito movimento atrapalha. Eu vejo de outra forma. Eu acho que isso é oxigenação. Quanto mais movimentos tem, se souberem trabalhar de forma organizada, enfim, ajudando, proativa para o clube, tu vai tendo a possibilidade de formar mais pessoas, mais dirigentes que possam lá no futuro vir a ser candidato a presidente do clube. O Capistani aqui já foi candidato, o Jorge Bastos do meu movimento já foi. Então eu acho que isso é importante para trazer novas figuras ao clube, né? Para a gente não ficar sempre nas mesmas, ou sempre esperando os mesmos. Né? O que eu quis dizer é o seguinte, a gente não vai poder corear, fulano, vai ser presidente. No Inter todo mundo vai ser presidente? Sim. O Aquino Flores também se fala. José Aquino Flores. Mas talvez, Rec, isso facilite ou torne o ambiente do Grêmio mais tranquilo é o fato de que as eleições são daqui a 2 anos. Né? Agora não colide mais. Agora a eleição do Inter é ano que vem. Antes era futebol brigando com política. Né? Nessa época, no ano que vem, o Internacional já terá os seus pré-candidatos bem definidos. O Grêmio não. O Grêmio ainda vai estar faltando um ano para a eleição. Se o Inter continuar na segunda divisão, tem 6 candidatos no ano que vem. Se o Inter subir e fizer uma campanha razoável na primeira, o Marcelo Medeiros vai para a reeleição e ganha a reeleição. Então, se não, todo mundo vai se achar do mesmo tamanho. Porque aí vai terminar, vai nivelar, né? Vai terminar a dinastia que perdura desde 2002. Aí termina mesmo. Acaba com aquilo. Aí vem tudo. Grupo dominante, mas tu sabe, esse aumento do mandato assim foi trabalhado muito, e foi bem pensado no fórum de e caiu numa mão certa, porque o Romildo é um cara equilibrado. Exatamente. O fórum trabalhou muito isso, né? Fórum de debates, enfim, lá no conselho, com participação de todos os movimentos, né? E a gente amadureceu a ideia, e isso foi fundamental para o clube, porque tu mantém uma sequência de administração, a gente evita a eleição de 2 em 2 anos, que tinha uma eleição, a gente tinha eleição para conselho, depois para... Todo ano praticamente tinha eleição. Então agora tu unifica as eleições, né? Dá mais tranquilidade para a gestão tocar e fazer um trabalho de longo prazo. Isso prejudica, Rec, até a contratação de diretores para o clube. Eu nunca me esqueço do Márcio Calajo, que uma vez, a gente conversando, e ele na empresa dele, cogitando a possibilidade dele ser contratado como diretor de marketing do Grêmio, né? Na época estava na DCS, né? Isso. E uma questão que ele ponderou para a gente naquela eleição foi que era impossível um diretor de marketing conseguir o trabalho dele aparecer em curto prazo. Então, que ele levaria de 2 a 3 anos para aparecer o trabalho dele. E que a gente só poderia dar garantia para ele de contratação de 2 anos, porque a eleição é de 2 em 2 anos. Então, que não teria como ele aceitar o convite, porque é difícil. Sim, poderia perder todo o trabalho. Então, essa questão também de pouco prazo de gestão dificulta, inclusive, na contratação de bons profissionais. Olha aqui, boa noite, Rec e convidados. Falando sobre o elenco do Grêmio, o Grêmio tem o Martin Chaves, destaque do Peñarol. Escudeiro foi bom jogador. O Grêmio não ficou com ele porque não tinha dinheiro. Wagner de Canoas foi bom jogador depois que saiu do Grêmio. Não, para aí. Não. Aqui ele era irritante. Ele, Facundo Bertolho, Miralles, médio, jogador médio. Maxi Rodrigues, Christian Rodrigues. Olha, eu já citei 7 gringos ruins. Eu cheguei a fazer uma coluna no Metro. O Grêmio gostava de contratar gringo ruim. Onde é que anda esse escudeiro, né? Teve no Vitória da Bahia. Está no Vasco agora, né? Teve no Vasco. Está no Vasco. Bom, ele já define a qualificação dele. Quer dizer, não... Mas, Wagner, eu respeito a tua opinião. Tu deve ser vale. que gosta de gringo. Deve gostar de mim, por exemplo. 2 informações rápidas aqui. Valoriza o carrinho. Nós citamos jogadores do Inter ano passado, enfim, o Anderson era um deles e está lesionado de novo.
Tá fora da partida do Coritiba contra a Ponte por uma lesão muscular. E também no futebol paranaense, o Paulo Autuori, que tinha pedido demissão junto com o Eduardo Batista, voltou atrás e reassume as suas funções no Atlético. Foi recontratado 10 dias O depois. Atlético Paranaense é um negócio à parte, né? Me arrependi, presidente. Desculpa, não, presidente. É um Agora time não à entendi mais parte, nada. né? 10 dias Mas depois buscaram ele ele ou ele se Buscaram devolveu? ele, buscaram ele. É? A diretoria foi atrás, marcou reuniões. Mas que coisa imprescindível. É, não, negócio. Imprescindível. Ele deve estar fazendo um trabalho extraordinário. Tá, Porque, pô, diferença. Atlético que tomou um goleiro do Paraná Clube, o Léo, que era goleiro do Paraná, pertence ao São Paulo e estava emprestado ao Paraná. O Atlético comprou os direitos desse jogador, tirou. O Paraná não sabia dessa negociação, ficou sabendo só quando foi informado que o jogador ia trocar de time. O Léo é visto como um substituto para o Everton, que foi um que a gente não citou nessa lista de possíveis convocados para a Copa, porque ele tem ido em todas. Né? agora vê como tá mudando de saco para bala, como tá fácil essa Série B, não é difícil. Se ganhasse só as partidas de casa, o Inter estava disparado, mas bem disparado na frente. Sim, sim. E convenhamos que para ganhar do Boa, do Paraná, Nós estamos em que rodada? Criciúma. 15ª, 14ª, agora é a quinta, né? Quinta agora. É, 42, o Inter fez 21. É, o Inter tem 50% São de 4 mais, né? rodadas para Não pode, né? Mas por que eu estou dizendo isso? Vê, o Brasil de Pelotas fez um gol fora de casa, né? E imediatamente o Paraná empatou. Um troço assim, que nos sustentou 10 minutos. O Juventude fez 1-0 e ia pular bem na frente. Foi Sim, lá, a o gente estava CRB conversando aqui, então imagina, pô, agora a Juventude e o já vai para CRB 29. O CRB foi lá, deu uma chegada, o Já. Juventude já está com É 27. muito parelho. Se o Inter ganhava a 24, não jogando nada. Não jogando nada. Se estivesse jogando isso aqui. aí. Não, o Internacional não estava jogando nada. Mal. Não, os caras falam, contra o Londrina. Eu vi o jogo contra o Londrina e disse segunda-feira que o Internacional não jogou nada e fez 3-0. Não jogou nada. Achou aquele pênalti do Cirino que chutou, o cara botou a mão, o Gringo foi lá O jogo fez do o Londrina gol. eu vi também esse jogo. Eu vi. Não jogou, o Internacional jogou, foi um jogo chato. Olha, Jogo tecnicamente péssimo. a diferença é tão grande que vai ser muito difícil a gente ver um time grande que cair, Não voltar. não voltar. Por causa do orçamento. Qual é o time grande O que dinheiro- caiu e não voltou? Nessa fórmula agora, não na época nossa, Não, lá que era um sim. horror. Não, mas Não, dessa, ano passado o Vasco fez uma força pra ficar, né? Mas nessa Não fórmula de agora, é muito difícil. Mas o Vasco ainda tinha Nenê, tinha Andrezinho, É. tinha Rodrigo. Sim, Agora, diz pro Camilo ir jogar no Juventude. Diz pro Camilo ir jogar no CRB. Não vai. Diz pro Camilo ir jogar no Paraná. Não vai. Não vai. Só tem o Inter. Não vai. Não vai. Então, ainda tem essa reserva de grana. Sim, claro. Mesmo com pouca imaginação, com disputa volta. política. Tem a grife ainda, né? Mesmo toda coisa. E o Nenê, muito do que... Tá irritando É. o Vasco que não teve proposta. Não, tá irritando o Vasco e o procurador dele cometeu uma gafe. Ele revelou Vai à acabar no imprensa... Inter. Ele revelou à imprensa que não tinha nenhuma proposta. 2 horas depois, inventou 3 propostas pelo Nenê. Porque o Nenê estava forçando a rescisão. E nem é isso, nem é próprio do Nenê. O Nenê deve ter cansado do Milton Mendes. O problema, o que se divulga muito na imprensa do Rio, é que o Nenê tá chateado com o Milton Mendes porque deixou ele 3 jogos no banco e o substituiu depois em uma partida sem muita explicação na visão do Estava Nenê. testando a paciência do Nenê. E aí ele não gostou muito. Já voltamos. Para quem pergunta para onde foi o Ábila, foi pro Boca mesmo, Maurício. Foi pro Boca. O Cruzeiro aceitou a proposta do Boca. O Cruzeiro repassa ao Boca uma dívida de $1,5 milhão que tinha ainda pela aquisição do Ábila e recebe o empréstimo de um jogador até o final do ano que vem. Olha que voltou com tudo o Wagner de Canoas, que disse que ele gostava de gringo. Ele gosta Provocou de gringa. o homem, né? Ele disse que ele gostava muito, era da Wanda Nara. Vai tomar cartão. Deixa eu vou só procurar o cartão, porque faz tanto tempo que eu não uso cartão. Como eu li aqui, o cartão seria para mim, mas eu vou transferir para ti. Né? Eu podia não ter lido. Quem tá gostando agora é Wagner. Como é o nome dele, Maurício? Me lembra aí? Cartão amarelo para ti. Da Vandanara. E tu vai apanhar em casa. Tomara que apanhe. Como é o nome do centroavante? E eu nem tinha citado o Maxi Lopes. É o 8º É, esse aí. ruim que tem nos últimos tempos. E o Bolanhos, que é bom, não quer jogar. O Gata, verdade. que é razoável, está se fresqueando. Quer dizer, o bom mesmo é o Kahneman, que compensa eles todos. Né? Esse aí
descoberta Esse impressionante. encaixou bem. Não, mas esse aí... E- E o Barrios, né? Tu ouve os Não, dois Barrios, falando, tu brincadeira. entende por que eles jogam. Eles têm uma linha de raciocínio, tem um troço E tu impressionante. vê que é um jogador que no Palmeiras com um monte de lesão, né? Os palmeirenses hoje Mas devem estar Tu arrependidos. vê a questão cultural, né? Vê a origem dos caras, né? É, De onde são os que tu falou? os dois são argentinos. Mas nós citamos vários argentinos. Né? Não, mas tinha aí nem sangue nas veias. Não, mas a diferença é astronômica, assim, tu pega agora, por exemplo, os que nós trouxemos de outros países aí, não vou falar, né, de onde. Para não parecer preconceito. Não vai dizer que tá, né, não, é diferente, é muito diferente. Cara. Agora o Barros, eu sempre cito o velho e É bom muito. Chapinha Otacílio. Ele trabalhava comigo lá na Caldas Júnior, foi para o Chile, não sei fazer o quê, e resolveu ir ver um jogo do Colo-Colo. E voltou e só falava no Lucas Barros. Não me falem mais em centroavante. Eu vi o centroavante que Grêmio Inter tem que mirar. Isso faz 10 anos mais de 10 anos. Está mais de 10 anos. Sim, já está com 33, 34 o Barros. E ele dizia, esse sim é bom. E eu sempre, quando olhava, eu lembrava do Otacílio, joga muito esse cara, joga muito. E aí no Palmeiras estava nos decepcionando. Mas... Olha, para você não decepcionar a sua patroa, não ficar empilhando panelas, né? Panelas sem qualidade alguma, compra 4 ou 5 Frigigold, tem para o resto da vida, tem para todas as alternativas, pode levar ao forno, pode fazer qualquer tipo de alimento, pode pedalar o pagamento, pode comprar 1, 2, 3, 4, 5, quantas quiser, quanto mais compra, mais desconto vai levar, vai economizar em óleo, porque vai ficar 20 anos sem precisar colocar óleo, vai economizar em material de limpeza, porque passa um papel toalha, já está limpo, fica brilhando. Quer dizer, só não vai economizar em saúde porque vai melhorar o seu colesterol. Mas veja outras vantagens. Conheça agora as panelas Frigigold, que não utilizam óleo. É isso mesmo, agora você faz carne, frango e peixe sem usar óleo. Além disso, você prepara também omelete, panqueca, tapioca e até as batatinhas sem nada de gordura. Veja, não é incrível? E o melhor de tudo, os alimentos não grudam na panela, garantindo mais praticidade no preparo e na hora da limpeza. A Frigigold possui superfície antiaderente de titânio, que dispensa o uso de gordura, cuidando assim da sua saúde. Gostou? Então ligue agora para esse número que aparece no seu vídeo. Nós retornaremos a sua ligação com uma super promoção para a sua região. Cozinhar e fritar sem óleo já é uma realidade com a Frigigold. É isso aí, 4003-4220, vá ligando, o número fica registrado, já devolve a ligação assim que terminar o programa e amanhã você recebe aí a sua nossa Frigigold. Eu tenho desde a primeira, não abro mão. Olha, é uma tortura comparar com as concorrências. Não sobra nada, né, para concorrência. Bom, antes de eu dizer, já voltamos, olha aqui, ó, o Figueirense está perdendo, estava falando aqui, uma grande chance, não de encostar na ponta de cima, mas de se livrar da ponta de baixo e puxar alguém para junto lá de baixo, que é o Oeste esse, que não tem tradição, não tem nada, não tem torcida. Está empatando em Florianópolis e o Figueirense está deixando de ir a 18, pelo menos por enquanto. Pode ser que o Figueirense ainda ganhe o jogo. E o Oeste está indo a 20, vai ficando com uma pontuação bem razoável, bem bonita. O Juventude está deixando de disparar, está criando definitivamente o CRB, que está indo para 24 pontos e ficando o Juventude com 27. Então, vê só o que é a diferença mínima. E vai dando chance para o Guarani, o que joga mais tarde. O Paysandu joga contra o Náutico, aí é jogo de desesperados, mas o Paysandu, se ganhar em casa, também está perdendo a chance de ganhar em casa, vai a 20 e aí termina com o Náutico, né? Porque aí o Náutico tem 7. Pensa bem, né? Que se a gente for analisar aí a quantidade de pontos que foi necessária para ir para a primeira divisão, no ano passado foi 62, parece uma coisa assim. Em torno de 60. O Juventude hoje ganhando, poderia ir a 29 com 15 jogos. 15 jogos. Faltam ainda 3 para o primeiro turno. Precisava repetir. 4 para o primeiro turno. Podia abrir mão dessas 4 rodadas e se repetir. Olha bem. Com 58 vai ir. Que é importante esse jogo para o Juventude. Né? Poderia encaminhar. Não, ia confronto direto, 6 pontos. Né? Exatamente, um concorrente direto. CRB que está na terceira posição no momento, porque passa o América pelo número de vitórias, né? 7-6. O América ainda não jogou, né? Ainda não jogou, mas no momento passa O América joga
É uma partida difícil, é fora de casa, se não me engano. Deixa eu ver aqui. O América joga contra o ABC, lá em Maceió. No Frasqueirão, em Natal. Em Natal. Já voltamos. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, a Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial de lazer da região sul da capital. Vá conhecer as melhores ofertas do mercado, a seriedade e eficiência dos serviços prestados. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse e saiba mais, Central de Imóveis, rs.com.br. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis, Zona Sul. Aluguéis, condomínios, vendas, agora na Venceslau Escobar, 1786. Também na José do Patrocínio, 381-385. Agora o Grêmio vai receber, Maurício. Vai? O Atlético não está construindo shopping? Não, o Atlético tem um shopping já, tem o terreno de um shopping que ele subloca para a mesma empresa que está construindo o shopping aqui em Canoas. E agora vai construir um estádio. E aí o Mas Atlético... vão criar vergonha e pagar as contas antes. O Atlético Primeiro, quer né? vender metade dos direitos que tem do shopping, da exploração do shopping para esta empresa, para construir o seu estádio. A outra metade para pagar o estádio eles querem tirar dos naming rights, vendendo para uma das atuais patrocinadoras, que é dona do terreno do shopping, e é uma construtora, e vendendo cadeiras cativas. Acho que vendem Naming cadeiras... rights, só o Palmeiras. Só o Eu já Palmeiras. vi esse filme. Eu já vi esse. Não fosse a presidente Dilma e a persistência do Não saía. Giovanni Luigi. Igualmente. Tá bem fácil vender o name rights. Não, não. e quer... Não, e cadeira também. Quer- O Inter ia vender Não. camarote 1 milhão cada um. Aí, É. o Acabou Atlético... na segunda divisão. A mesma diretoria megalomaníaca acabou na segunda divisão. O Atlético Bem fala foi. em vender 4 mil cadeiras a 25 mil reais cada uma. Joga no Horto lá que tá. Joga no, aluga o Horto, Aluga tá o bom. Horto que é mais negócio. Vai O cara com pagar. Mineirão lá fica inventando, cara. Vai pagar as contas. Funerária São Miguel, a mão amiga nas horas difíceis. Melhor preço de cremação da região da Grande Porto Alegre. Na hora mais complicada, conte com a melhor compreensão da sua situação. Informe-se qual a melhor maneira de pagar. Ligue 24 horas, 3222-1265. Funerária São Miguel tem pessoal treinado para lidar com seu infortúnio, pois são mais de 40 anos de credibilidade. Tabacaria Aimoré, desde 1952, proporcionando aos clientes de várias gerações amplo mix de produtos, charutos e acessórios, presentes qualificados para todas as ocasiões, chapéu, panamá, chapre e cartolas, canetas, canivetes suíços, carteiras de couro, réplicas náuticas, jogos de xadrez, gamão, pôquer e outros, bótons e pingentes de profissões e maçonaria. O atendimento pessoal é a marca da nossa tradição no shopping, no térreo do Shopping Total, loja 1135. O telefone da Tabacaria Aimoré, 3018-7015. Beckley Ficha alerta. Direito de trânsito. Suspensão do direito de dirigir? Consulte-nos e veja se há possibilidade de reversão. Informe-se pelo 3239-6689. Cachorro quente do R, é a boa pedida. O original, em frente ao Colégio Rosário. Desde 1962, conquistando os clientes com nosso atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Televendas de segunda a sábado, das 18 às 23 horas. Telefone 3224-8000. Tá esperando o quê? Tá? Priori Locações, máquinas e equipamentos de marcas famosas como Liu Gong, Dresta, Paletrans, Manitou, BID e Movix. Ligue 3061-2221. Priori Locações, a melhor opção para locação e venda de máquinas e equipamentos para indústria e construção civil. priorilocacões.com.br. JR Churrasqueiras, essa não racha. Adquira sua churrasqueira pré-moldada por preços imbatíveis. Produtos 100% revestidos com tijolos refratários na parte interna. JR Churrasqueiras, maior garantia e vida útil para sua churrasqueira. Informações 3104-4151. jrchurrasqueiras.com.br. Você conhece o Mirantes do Parque? O lançamento da Nex aqui em Canoas, que é um sucesso absoluto de vendas, maior sucesso de vendas do Brasil. O Mirantes do Parque fica junto ao Futuro Shopping, ao lado do Parque Getúlio Vargas. Localização única, traz muita qualidade de vida. Venha conhecer os decorados e antecipe-se a inauguração do shopping para garantir o melhor negócio. E agende uma avaliação já no estande de vendas do empreendimento. Nex Group, a certeza do melhor negócio e
um espumante importado, é por minha conta, lá na Liberdade 721. O REC mandou vir ver os decorados e tal, e vai levar no mole um espumante importado. E olha, para você sorrir à toa, para os melhores momentos da vida, veja o recado do Dr. Charles Yark. Olá, REC, olá, queridos amigos da Ubra TV, aqui novamente falando um pouquinho da Oralsim. A Oralsim, que hoje é referência em implantes dentários, como você bem conhece, né, REC? A Oralsim, hoje você tem profissionais especializados nas mais diversas áreas da odontologia, especializados em implantes dentários, próteses, estética, endodontia, periodontia, enfim, tudo à sua disposição. Salas individualizadas, centro cirúrgico, centro radiológico, você realiza todo o seu tratamento, qualquer que seja, do mais simples ao mais complexo aqui na Oralsim. Você conta com 2 Oralsim hoje em Porto Alegre, um no bairro Alzenha, outro no bairro Auxiliadora. O telefone é o 3076-4343. E assim, REC, hoje eu quero fazer um convite muito especial a todos os nossos queridos amigos da Ubra TV. Você que nos acompanha aqui no programa do REC, uma ótima oportunidade para você realizar o seu tratamento com implantes dentários. Para você que está nos acompanhando agora, ligue nesse momento, deixe o seu telefone registrado no 3076-4343. Nós vamos viabilizar para vocês o tratamento com implantes dentários. Ligue, não perca essa oportunidade para esta semana. REC, muito obrigado. Sabe tudo, doutor Charles. O D'Alessandro pode não jogar, jogaria Diego. Diego jogaria na vaga dele, o D'Alessandro com dores musculares. A escalação oficial ainda não foi divulgada, mas essa é a tendência. Mas se já tem uma tendência para não estourar o gringo, jogo em casa contra a Luverdense, jogaria Diego. Diego jogaria. E ele seria o enganche Não o Juan, Diego jogaria. com o Potker e o Nico. O Diego, ele tem surpreendido positivamente. É atacante o Diego, né? Mas ele é o Pedro Rocha, claro, guardadas as devidas proporções, porque Sim, o a Pedro Rocha foi função. preparado. Joga Pedro na Rocha função. está afirmado. Eu lembro Sim, tá bom. sempre na minha análise aqui o jogo contra o Brasil de Pelotas. Se esse guri não tivesse entrado, o Inter tinha perdido o jogo. Porque o D'Alessandro não tinha com quem jogar. E o Brasil com 5 desfalques. Quando ele entrou, o Inter se desafogou, porque o jogo terminou 1-0 com o D'Alessandro tabelando com o Diego e saindo de trás. O Diego entrou para ser atacante, para tentar ampliar e tal. Ficou desafogando a defesa, porque estava na iminência de tomar o gol internacional. Aqueles desfalques que até hoje ninguém entende. Pois porque é. foram desfalques. Aquele caso Mas não tá- bem explicado. Não resolveu o Complicado. problema do Inter e está custando muito caro para o Brasil. pro Brasil. Está muito verdade. caro para o Brasil. O Inter meio, não é que se enganou, o Inter fez uma boa partida contra o Brasil, facilitado pelo Rogério Zimmermann, mas não resolveu a encrenca, né? Depois veio para cá e perdeu pro Boa. Eu nunca vi um time ganhar um jogo do líder do campeonato e 3 dias depois trocar 7 jogadores. Na verdade trocou É um 4. caso que não se entende, não se entende, né? Não, mas não jogar o que No se fala total- da escalação anterior, pelo menos, é o 7. Mudou 7. sete. Mas 3 não sete. poderiam jogar igual. Aí ele mudou mais 4. Pois é. Aí é que veio a crítica. Não, para aí, já tem um monte de desfalque. A explicação que eu ouvi foram de 2, né? O goleiro E o Wagner. e o Wagner. E o resto não apareceu a explicação. Podia estourar, podia não sei o quê. De disciplina Tudo foram não os dois. podia, né? Agora, é estranho, né? Que o Rogério se criou no Grêmio, se diz gremista, né? Vai que falta esses E tem pontinhos. toda essa energia. né, Vai que cara? falta no final. É. A torcida do Brasil de Pelotas não merece isso. Já está faltando, né? Já está faltando. E perderam há poucos dias. Perderam pro Figueirense em casa, né? Depois né? desse jogo começaram a perder vaga. Exatamente. Sim, deve ter alguma encrenca já. Foi um Né? divisor negativo para o Pra Brasil. menos, esse né? Pra jogo. baixo, jogou pra baixo. Né? Eu vou te complicar, Wagner. Eu vou ler de novo aqui. Não vou mais falar da Wanda nada. Não quero tomar cartão vermelho, mas que ela tinha talento, tinha. E eu te garanto que a patroa não está do teu lado. Senão tu já ia tomar um tabefe agora. Né? Mas toma cuidado que isso Lá fica do tudo Dom. armazenado no Tem que Facebook, gravar, hein? tem que Tá isso tudo aí. no Facebook. Olha, Olha, patrão. cuidado. Agora não some, né? Agora Pode tá- mais. Boa noite. Opa. Bom. Olha aqui, disse que te conheceu, o Diego Duarte disse que te conheceu. Do Morro Santa Teresa. Disse que te conheceu. Legal. Olha aqui, ó. Olá, boa noite, Rec. O
que hoje o Inter está vivendo foi o Grêmio que viveu em 92. Mas o Inter sobe esse ano, não assinou, mas eu também acho que o Inter sobe. Só que não era para estar sofrendo tanto. O Grêmio em 92, quando entrou na competição, já tinha alguma tranquilidade, porque já tinha havido a mudança do regulamento. Já se sabia que um sub-12, e que mesmo patinando para Dedéu, nós estamos falando aqui em 2005. Houve um relaxamento naquele período ali. 2005 nós estamos falando. Exatamente. 2005 é que foi tortura. 92 também o Grêmio sofreu um pouco. Teve uma hora que desandou e perdia toda hora para o Maringá, era um inferno aquilo. Perdia para esse Paraná e era outra toca. Né? Tinha o Londrina também. São José, eu estive com o Grêmio, com o Operário de Várzea Grande, tive contra o Operário de Campo Grande, tive em São José dos Campos, tive em Maringá. Quando o Espinosa caiu lá contra o São José, eu estava lá, entrevistei o Espinosa num vestiário acanhado. Sabe quem era o técnico do São José? José Assis Aragão, que até tinha me processado por um episódio aí do Tafarel, que ele deu um soco no Aragão, num jogo Inter e Atlético Mineiro. Então, ele não sabia que eu era eu entrevistando ele antes do jogo. Gol do Paraná, aí os pontinhos. Já foi. Não dá para brincar com a sorte. Futebol é terrível. E cresce o Paraná. Por isso que eu estava dizendo que o bom para a torcida do Internacional era o empate aí, né? Paraná vai lá para cima também. Sim, já está. E é um time que tem alguma tradição. Esse é outro que eu não sei se quer subir, porque o ano passado estavam fazendo sorteio do bife. Pois é. Tem os times que tem que, como o Rodrigo disse aqui, tem que ficar naquilo ali porque é melhor para eles, né? Ali eles se mantêm. O time dele. Eduardo Brock marcou o gol do Paraná numa falha da defesa do Brasil. Sabe quem é que sustentou? Ex-Brasil de Pelotas, né? Sabe quem é que sustentou o clube o ano passado, né? A torcida organizada. Faltava dinheiro. Mas a torcida organizada do Paraná já chegou a pagar o patrocínio master do clube há 2, 3 anos. Vê o que é a relação. A torcida organizada do Promíscua. Paraná, eu Promíscua. não tenho dúvida, que a torcida organizada do Paraná tem mais dinheiro que o clube. A torcida organizada que pagou uma reforma na Vila O Capanema Paraná juntou Colorado e Pinheiros, aí não tem dinheiro? não tem dinheiro. A Vila Capanema está sempre envolvida em problemas. Teve um leilão que não acharam complicado. nenhum interessado para comprar a sede do Paraná. Imagina se a gente for falar da Portuguesa de São Paulo. Portuguesa agora vai se juntar ao Oeste. Boa, né? Vai se juntar ao Oeste. Valeu, Capistani. Valeu. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Maurício. Amanhã, 1 da tarde, tem mais. Preliminar.